Resolver problema de contagem consiste em utilizar de maneira eficiente algo que aprendemos desde o início do nosso contato com a matemática, que é o fato de que contagem está intimamente relacionado com o significado das operações aritméticas. Então, cada uma das operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, é introduzida para os alunos num contexto de contagem. Então, por exemplo, o contexto da adição aparece naturalmente quando, ao considerar dois conjuntos disjuntos e reuni-los, nós obtemos o número total de elementos da união desses dois conjuntos, somando, a quantidade de elementos de cada um deles. Então, cada uma das operações aritméticas tem uma interpretação em termos de contagem que é refletida da forma como a gente resolve problemas de combinatória, ou melhor dizendo, desse aspecto aí de combinatória que tem a ver com contar elementos de conjuntos. Agora, sem dúvida nenhuma, de todas as operações, aquela que desempenha o papel mais importante na resolução de problemas é a multiplicação. Então é tão importante que a técnica de contagem relativa à multiplicação costuma receber o nome de princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Então, o princípio multiplicativo é um lembrete desse significado da multiplicação em termos de contagem. Então, ele se coloca numa situação em que nós temos duas decisões a tomar, uma decisão D1 e uma decisão D2. E, para que a gente possa utilizar o princípio multiplicativo, é preciso que aconteça o seguinte: para cada uma das X formas de se tomar a decisão D1, deve existir o mesmo número de formas, que a gente está chamando aqui de Y, de tomar a decisão D2. Em outras palavras, quer dizer, se a partir da situação inicial eu construo uma árvore de decisões, na primeira etapa dessa árvore de decisões eu tenho X possibilidades. E aí, para cada uma dessas possibilidades, eu tenho Y possibilidades. Então, o número total de modos de eu tomar as duas decisões consecutivamente consiste no número total de caminhos que eu posso formar ao longo dessa árvore. Ora, quantos caminhos são esses? Então, para cada um dos ramos que eu tenho aqui da primeira árvore, eu tenho Y possibilidades para o ramo a tomar no segundo nível aqui da decisão. Então, o número total de possibilidades é Y mais Y mais Y, X vezes. E aí a gente lembra desse significado fundamental da multiplicação, que é a adição reiterada. Então, o número total de possibilidades é a soma de X parcelas iguais a Y, portanto, é igual a XY. Então, é exatamente isso que diz o princípio multiplicativo. Se há X modos de tomar uma decisão D1 e, tomada essa decisão, qualquer que seja ela, há Y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as duas decisões é igual a X vezes Y. Então vamos explorar esse princípio fundamental da contagem para resolver problemas de combinatória. Então o primeiro deles é o seguinte: eu tenho uma bandeira que é formada por 7 listras que devem ser coloridas usando as cores verde, azul e cinza, portanto 3 cores. Então o meu problema eu tenho uma bandeira, essa bandeira é formada por 7 listas, e essas 7 listas devem ser coloridas com essas 3 cores. Mas eu tenho uma restrição. A restrição
é que não é possível usar cores iguais em listras adjacentes. Tá? Então, a maneira como a gente aborda um problema de contagem é por meio de uma sequência de decisões consecutivas, que nesse caso, naturalmente, correspondem a escolher em ordem as cores das diversas listras dessa bandeira. Então, eu vou começar escolhendo essa primeira lista. Então, para fazer essa escolha, eu posso usar qualquer uma das 3 cores disponíveis, portanto, eu vou ter 3 possibilidades. Note que a escolha da segunda lista, ela depende do que eu fiz na primeira. Então, por exemplo, se eu escolhi verde aqui, eu não posso escolher verde aqui na segunda lista. Então, as escolhas que eu tenho à minha disposição dependem da escolha que eu fiz antes. Mas, ainda assim, eu posso utilizar o princípio multiplicativo. Eu estou ressaltando esse fato porque em muitos livros didáticos o princípio multiplicativo é enunciado de uma maneira mais restritiva, requerendo que as decisões sejam independentes. Ora, essas decisões, as cores com as quais eu vou colorir a primeira e a segunda lista, não são independentes. A escolha que eu faço na segunda lista depende do que eu fiz na primeira. Mas o fato fundamental é que a quantidade de decisões que eu tenho à minha disposição, essa é independente do que eu fiz antes. Esse que é o fato crucial. Então, a gente pode utilizar de maneira eficiente o princípio multiplicativo nessa situação, porque, embora o que eu vá fazer na segunda lista depende do que eu fiz na primeira, a quantidade de possibilidades não depende. É isso que nos permite resolver o problema. Então, resolvendo isso aí de maneira um pouco mais organizada, né? Então, voltando aqui ao nosso problema, né? Colorir a bandeira, como eu disse, equivale a tomar uma sequência de decisões, cada uma delas envolvendo a escolha da cor de cada listra. Ora, para a primeira listra, como nós vimos, nós temos 3 possibilidades. Qualquer uma das 3 cores podem entrar. Já para as listas subsequentes, nós temos apenas 2 possibilidades, porque uma vez que eu tenha pintado, por exemplo, as 2 primeiras listras, o que entra na decisão da terceira lista é somente o que foi utilizado na segunda. Então, as cores que eu posso utilizar na terceira lista são exatamente as 2 cores não usadas na segunda. Então, o número de possibilidades que eu tenho em cada uma das decisões subsequentes é igual a 2. Portanto, pelo princípio multiplicativo, o número de possibilidades que eu tenho corresponde a 3 possibilidades para a primeira lista, 2 para a segunda, 2 para a terceira e assim por diante até a última. Isso então vai nos levar a essa expressão 3 vezes 2 à sexta, que é igual a 192 possibilidades. Mais um exemplo. Agora nós queremos formar um número com 3 dígitos distintos. Então, temos que formar um número com 3 dígitos distintos, o que, naturalmente, implica em tomarmos 3 decisões consecutivas. Que número vai entrar aqui, que dígito vai entrar aqui, que dígito vai entrar aqui, que dígito vai entrar aqui. Então, mais uma vez, olhamos para o problema como uma sequência de decisões. Nesse caso, as decisões a tomar é a escolha de cada um dos dígitos. Para o primeiro dígito, nós temos 9 possibilidades, não 10, porque esse primeiro dígito não pode ser igual a 0, porque se começar por 0, o número de dígitos não vai ser 3, vai ser 2 ou 1. Portanto, para o primeiro dígito, eu tenho apenas 9 possibilidades. Para
o segundo dígito, eu também tenho 9 possibilidades, porque a única restrição agora, tá, é que ele não pode ser igual ao primeiro dígito. Note que agora o 0 pode ser utilizado. Então, por exemplo, se esse dígito que apareceu aqui na primeira decisão foi o 7, tá, nessa segunda decisão, eu tenho à minha disposição todos os dígitos, tá, de 0 a 9, exceto que o 7 não pode entrar. Portanto, eu tenho 9 possibilidades. Finalmente, para o terceiro dígito, eu tenho 8 possibilidades, já que esse terceiro dígito não pode ser igual nem ao primeiro, qualquer que tenha sido o que eu escolhi, nem igual ao segundo. Notem mais uma vez que as decisões que a gente está tomando em cada etapa dependem das decisões tomadas anteriormente. Mas o que é crucial é que a quantidade de decisões que a gente tem em cada etapa é constante, não depende do que foi feito em cada etapa anterior. Logo, nós podemos usar o princípio multiplicativo. Então, cada um desses 3 fatores, né, correspondem às possibilidades para cada um dos dígitos. Né? O primeiro dígito pode ser escolhido de 9 modos, o segundo dígito novamente pode ser escolhido de 9 modos, o terceiro pode ser escolhido de 8 modos. Portanto, o número total de possibilidades é o produto 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648.